Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Este é o módulo básico 3, como Abel recebeu a Cristo. Paulo instruiu a igreja de Colosso do mesmo modo como recebemos a Cristo, andamos nele. Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aos Romanos, Paulo explica como recebemos a Cristo. Romanos capítulo 10, do verso 8 ao 10. Pelo que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo apresenta 3 condicionantes para efetivar a crença salvítica, isto é, para receber Jesus como Salvador e Senhor. Estas mesmas condicionantes são aplicadas para andar com Cristo: ouvir a pregação, crer na palavra de Deus, confessar a Cristo como Senhor. Se esta é a forma como recebemos a Cristo, deve ser do mesmo modo no Antigo Testamento. Vimos que Adão creu ao mudar o nome de sua esposa para mãe dos viventes, Eva. Ele creu em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Diante da manifestação de sua fé, Deus instituiu o culto sacerdotal. Gênesis capítulo 3, o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. O Novo Testamento coloca nesses termos, Hebreus capítulo 9, o versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Há de se perguntar: Caim e Abel compreenderam o papel da vítima inocente como meio pelo qual o pecador se aproxima de Deus? Para responder essa questão, precisamos contextualizar as condicionantes de vida dos filhos de Adão. Caim e Abel foram os primeiros nascidos de forma natural, por concepção entre Adão e Eva. Gênesis capítulo 4, o versículo 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Observe a profissão de ambas. São 2 profissões usuais no mundo atual, atividades agropastoril. O problema era com a profissão de Abel, pastor. Seu trabalho não podia saciar a fome de um mortal, pois havia restrição alimentar antes do dilúvio. Depois de Deus ter criado todas as coisas, incluindo as aves, os peixes, os animais, o homem, juntamente com a mulher, Deus determinou a forma do povo antediluviano se alimentar. Gênesis capítulo 1, versículo 29 a 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para alimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Tanto para o homem, como para as demais criaturas, o mantimento provinha das ervas e árvores frutíferas.
Isto explica os animais entrando na arca de Noé de forma pacífica. Diante desse tipo de alimento, a escolha da profissão de Abel se torna enigmática. No culto que Caim e Abel ofereceram a Deus, compreendemos a profissão de Abel. Gênesis capítulo 4, o versículo 3 a 5. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. A primeira percepção que temos de ambos é o natural. Caim era lavrador, ofertou o fruto da terra. Abel era pastor, ofertou ovelhas. O drama estava na história dos pais deles. Adão, depois de comer do fruto proibido, cobriu suas vergonhas com folhas. Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ocorre que esse tipo de cobertura sobre o corpo não sanou o peso da consciência. Deus chegou e o casal se escondeu. Gênesis capítulo 3, o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então Adão ouviu a promessa da redenção, Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Diante dessa promessa, Adão trocou o nome da sua esposa para Eva, mãe dos viventes, na esperança do descendente que pisaria a cabeça da serpente. E Deus proveu vestes, matando uma vítima inocente. Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E Abel captou a visão. Mesmo não podendo alimentar-se de suas ovelhas, ele as criou com intenção de oferecer culto a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. E Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Deus aceitou a oferta de Abel, o que qualificou a sua pessoa, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim foi o primeiro ser humano a criar sua própria religião. O autor, aos Hebreus, captou esta distinção. Hebreus capítulo 11, o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel compreendeu o verdadeiro sentido da existência, conectar-se com Deus mediante o sacrifício instituído pelo próprio Deus. Ele ouviu a promessa de Deus da boca do seu pai. Ele creu na morte da vítima inocente como meio do homem se reconciliar com Deus. Ele confessou sua fé, não só oferecendo o sacrifício que agradava a Deus, mas também alinhando a sua profissão nesta visão celestial.
Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça como Abel recebeu a Cristo. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.